Aí eu tenho que voltar aqui, tá? Eu tenho que voltar aqui lá no post do Diogo Lemos, que ele fala, né, do Reinaldo. Além disso, já está ciente que o responsável pela pesquisa IBAP, realizada por um dos candidatos, não tem registro junto ao Conselho Regional de Estatística, CONRE, e não preenche os requisitos obrigatórios para realizar pesquisas válidas e não tem seus métodos aceitos pelo referido conselho. Ele faz esse comentário para depois, né, emitir, colocar a nota, tá? Inclusive, aqui nessa nota, eu esqueci até de falar isso, inclusive nessa nota aqui que o Diogo publica, ela tem uma diferença da nota publicada, tá? Lá no Lauro Jardim. Aqui ele coloca o seguinte: a chapa Uniflar, olha isso aqui, vem esclarecer que tem conhecimento que a pesquisa realizada pela empresa iGo Survey, ou Eagle Survey, foi realizada dentro de rigorosos padrões e é fidedigna, tendo sido realizada por estatísticos sérios e respeitados. Eu tive que rir, porque os caras não são. Desculpa, não são. Contra os quais não pesa qualquer impedimento ou condenação. Aí vem, por outro lado, o mesmo não se pode dizer da pesquisa da chapa adversária feita por um professor de eletrônica que não tem a menor tradição no mercado e não faz pesquisas regulares, mas vende serviços tendenciosos a quem apoia no Flamengo. Bom, a chapa está afirmando isso. Vamos lá. Tem aqui está chegando aqui alguns posicionamentos dos candidatos sobre o registro, né? Então, a chapa diz aqui também, né, que esse, inclusive, foi flagrado no último sábado na piscina do clube com bandeira e camisa da chapa adversária. A gente vai até colocar isso aqui, né? A gente vai colocar isso aqui também, do Reinaldo fazendo campanha, né? Fazendo campanha para no caso, o BAP, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Aqui, compartilhar essa guia. Então tá aí. Isso aí é o professor Reinaldo, tá? O professor Reinaldo tá aí apoiando o BAP, certo? E aqui vamos voltar para a nota. Vamos voltar aqui para a nota da chapa Uniflar. Vamos lá. Por outro lado, ele diz que, né, que sério, né, e respeitado são lá a empresa e os estatísticos lá, e que o Reinaldo não é sério, tá? É um professor de eletrônica que não tem a menor tradição no mercado e não faz pesquisas regulares, vende serviços tendenciosos a quem apoia no Flamengo. Este senhor, inclusive, foi flagrado no último sábado na piscina em campanha com a bandeira e camisa da chapa adversária. Aí eu fui pesquisar sobre o professor Reinaldo. Eu conheço o professor Reinaldo, logicamente, do Flamengo, até com esses trabalhos de pesquisa. Ele é sócio, inclusive, remido do Flamengo, tá? E conheço ele de lá. E aí, assim, mas fui pesquisar, né? Fui tentar ver se ele tinha esse tal do CONRE, não consegui constatar, inclusive, né? Fica aqui, caso ele não tenha, ele não pode atuar como estatístico, e acho que, como eu não tenho que confirmar, mas a chapa, a Uniflar, pode denunciá-lo lá no CONF, né? Pode denunciá-lo lá no CONF por estar atuando de maneira indevida. Ele não poderia estar atuando. Mas aí eu fui pesquisar sobre ele, né? Eu fui pesquisar e tal sobre o Reinaldo. Assim, o que eu encontrei, fui buscar aqui se ele tem formação, né? Então eu vou até compartilhar aqui com vocês o que eu achei dele, tá? Eu achei que ele aqui, ó, Reinaldo é graduado em Engenharia Elétrica pela UFJF em 71, mestre em Engenharia pelo sistema da PUC, e tem doutorado em Estatística pela Warwick University. Meu amigo, não vou conseguir ler isso aqui em inglês, mas é na Inglaterra, ou seja, ele tem um doutorado em Estatística, não sei se isso seria aceito lá para ele ter esse registro no CONRE, né? E aí o cara, sim, ele tem um currículo, que isso aqui foi tirado do Lattes dele, tá? Ele tem um currículo aqui, inclusive, que é uma coisa que me estranha, né? Ele não tem um tal do CONRE, que foi uma coisa que me chamou a atenção, ó. Foi durante mais de 20 anos pesquisador PQ nível 1A do CNPq e desde março de 2020 foi agraciado com a bolsa de pesquisador sênior do CNPq. Aí, você pesquisa, né, por CNPq. Olha o que é o CNPq, meus amigos. É o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tá? É envolvido dentro dessa bagaça aqui, né? E eu falei, caramba, mano, o cara não tem lá essa parada, mas tem isso aqui, né? Que é o Conselho Natural de tal, e periri, né?
portal CNPq, né? Porra, é um conselho, né, que pertence ao nosso governo, né, ao Estado brasileiro, sobre pesquisa científica. Como é que esse cara pode fazer? Mas eu fui conferir para ver se eu conseguia achar esse tal desse registro, né, do CONRE, e não consegui achar. Mas aí eu achei outras coisas interessantes aqui, né? Lembrando, mais uma vez, do questionamento feito, tá? Da chapa Uniflá, tá? Por outro lado, mesmo não se pode dizer da pesquisa da chapa adversária feita por um professor de eletrônica que não tem a menor tradição no mercado e não faz pesquisas regulares, mas vende serviços tendenciosos a quem apoia no Flamengo. Esse senhor, inclusive, foi flagrado no último sábado na piscina, no clube com bandeira e camisa de chapa adversária. Ou seja, eles dizem lá que o Mariá é ok, eles são sérios e respeitados, e o professor Reinaldo não. Aí sabe o que eu achei, galera? Vamos lá. Eu achei isso aqui, ó. Olha que interessante. Essa publicação aqui, inclusive, já está até arquivada, né? Está arquivada também. É da chapa Uniflá, tá? Da chapa Uniflá, 2 de outubro de 2018. Segundo o Red Flame Pesquisa de Mercado, do professor Dr. Reinaldo Castro Souza, Landim, presidente, está em primeiro lugar com 48,41% das intenções de voto. Confira o cenário dos resultados apurados em 28 de setembro, entre 348 associados do Flamengo. Ou seja, em 2018, a própria chapa Uniflá publicou, e aí eu entendo que teria contratado, pesquisas do Reinaldo. Vocês entenderam? Aí vamos lá. Olha isso aqui. Informe JB sobre pesquisa realizada pela Red Flame Pesquisa de Mercado, onde Landim Presidente aparece em primeiro lugar com 48,41%. Eles divulgaram a pesquisa e depois divulgaram uma matéria, tá? Aqui, informe JB. E olha o que diz aqui. O momento é grave. Justamente quando se está diante de uma encruzilhada capaz, que é de Jean Teófilo, tá? De definir os destinos de toda uma nação, que se faz necessário serenidade para fazer as escolhas corretas. A Red Flame Pesquisa de Mercado fez o primeiro levantamento sobre como votarão os sócios do Flamengo nas eleições para presidente do clube marcadas para dezembro. Coordenada pelo professor da PUC, Reinaldo Castro Souza, a pesquisa ouviu no último dia 29 348 sócios que obrigatoriamente votaram nas 2 últimas eleições do mais querido. Se as eleições fossem hoje, o candidato da oposição, Rodolfo Landim, venceria o pleito com 48,1% dos votos. Ricardo Lomba, vem lá seguindo lá os dados daquela época. Aí, divulgaram essa pesquisa em outubro. Seguindo, a mesma Uniflá depois, né, a outra eles divulgaram no dia 2, divulgaram mais uma pesquisa do Reinaldo. De acordo com o Red Flame Pesquisa de Mercado, do professor Dr. Reinaldo Castro Souza, Landim, presidente, aumenta a distância e permanece em primeiro lugar com 57,1% de intenções de votos. Confira o cenário do resultado apurado no dia 21/10. Ou seja, a chapa Uniflá, em 2018, divulgou, aqui era uma outra empresa que fez, pesquisa do professor Reinaldo. E agora, a mesma Uniflá diz isso aqui do Reinaldo, do professor Reinaldo. E não só isso, gente. Sabe o que eu achei também? Vou mostrar aqui para vocês o que eu achei também. Olha só que interessante. Sabe quem até 2023 fazia parte como diretor estatutário do Landim, indicado pelo Landim? Ele mesmo, galera. Ele mesmo, Dr. Reinaldo Castro Souza, diretor de Relações Institucional. Lúcio Ferdinand fala aqui, Túlio, CNPq não tem nada de pesquisa estatística, você está confundindo pesquisa? Sim, cara, mas aí, porra, o cara com isso, o cara não vai ter, o cara tem doutorado lá na Inglaterra, porra, o cara não... o cara atua, porque, assim, gente, vamos lá, um médico não pode atuar sem CRM, certo? Um arquiteto lá, o engenheiro, sei lá, não pode atuar sem o CREA. Um estatístico não pode atuar sem o tal do CONRE. Se o cara, ele está atuando, ele está praticando uma ilegalidade. E o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, como o cara pode ser diretor, coordenador, premiado pelo CNPq. Entende isso?
Como é que um cara que age... seria como você pegar um médico que não tem CRM, o cara atua sem CRM na área dele e ainda é premiado, pô. O SUS vai lá e premia ele. Eu sou Túlio, não tenho CRM. Eu tô aqui, trabalho como médico, não são coisas diferentes. Como é que um cara desse, que age de maneira irregular, tá lá agraciado no órgão do governo, né? Então, assim... E eu tô só trazendo isso também, Lúcio, porque é o seguinte, eu não consegui encontrar se ele tem um tal do Conre ou não, porque graduação, bacharelado em estatística ele não tem. Lá no currículo Lattes dele não tá. Ele tem esse doutorado feito na Inglaterra. Não tô confundindo. Lúcio, você que tá confundindo, filhão, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, como é que uma pessoa que age ilegalmente, sem estar regulamentada para tal, se ele não tem um CONRE, ele não tem um registro do CONRE, do CONF, ele não pode atuar como estatístico. Ponto. Ele está agindo de maneira ilegal. Como é que esse cara, dentro da área dele, pode não ser diretamente na área de estatística, o cara trabalha com isso na PUC, o cara é professor da PUC, e ainda tem cargo e é agraciado com premiações no CNPq. Me explica isso aí. Me explica? Seria como você pegar um médico sem CRM. Então, isso que eu tô falando. Como é que um cara tá há tantos anos? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aguardem. Tem mais sobre o Reinaldo. Tem mais sobre o Reinaldo. Porque, assim, a gente poderia entender o seguinte, Atulio, mas ele tá fazendo pesquisa agora. Ou ele fez pesquisa nas últimas eleições. Vocês vão ver quando que ele fez pesquisa. Desde quando ele tá fazendo pesquisa no Flamengo. Em tese, segundo a chapa Uniflá, ele está há décadas agindo, né, de maneira ilegal, sem ter um registro para atuar como estatístico. Tá bom? Então, porra, mas me explica então. Eu não estou falando eu estou te falando o seguinte, como é que uma pessoa, você não está entendendo, como é que uma pessoa que age ilegalmente, ou seja, não está regulamentada, o cara trabalha numa empresa de estatística, se coloca como estatístico, tá? Se coloca como estatístico. O cara, primeiro, nunca foi denunciado. O cara, é professor titular da PUC, se coloca como... Isso aqui é o currículo Lattes dele. É o currículo Lattes. Como especialista... olha só aqui, ó. É especialista em análise... Vou até compartilhar aqui, ó. É especialista em análise e previsão de séries temporais, tema de sua tese de doutorado, e tem desenvolvido modelos estatísticos e de séries temporais em diversas áreas, tais como pesquisa de mercado, previsões eleitorais, aplicação no setor energéticos e modelos econométrico. Isso está dentro da atribuição dele, ele coloca isso no currículo Lattes. Que essas empresas, CNPq, Academia Nacional de Engenharia, ó, é membro eleito da ANE, eles analisam o currículo dele Lattes, ou não vai? Hã? Ou não vão lá olhar? E aí, quando eles vão lá olhar, a gente não teve lá um ministro lá que teve o currículo Lattes fraudado? Os caras olham. Pô, aí o cara fala, não, ele atua aqui como estatístico aqui, né, como técnico aqui, inclusive tá como na sua atribuição no seu currículo Lattes. Isso aqui, gente, que tá aqui, que é no escavador, aqui, ó, informações coletadas no Lattes. Isso aqui foi no Lattes. Quem é da área sabe que é a graduação aí do Lattes, o currículo Lattes, né? Toda a sua importância, principalmente para quem tem essa questão do trabalho em áreas de pesquisa e tal, e tudo aí com Lattes, né? Tem o seu currículo lá. Inclusive, eu tive até que fazer essa parada aí quando eu fiz a faculdade, fazer o currículo Lattes. E aí, como é que todas essas empresas aqui, tá? Elas foram lá, olharam lá o currículo dele e não viram que ele está agindo como... Vamos lá, repetindo aqui, o Lúcio. Olha aqui, ó, importante isso aqui, que ele está atuando no mercado sem ter o registro básico para atuar como estatístico, que é o CONRE e o CONF. É isso que eu estou te falando. Como é que esse cara está há tanto tempo? Ó, ele se coloca como especialistas previsões eleitorais. E o cara está aqui, ó, em montão de institutos, associações, ó.
titular de Sobrapo, ANE, Academia Nacional de Engenharia, CNPq, Periri, Parará, e não foi visto isso, que ele atua de maneira irregular, entendeu? E aqui, ó, o Carlos ainda fala, inclusive o Lattes faz parte do CNPq. É isso que eu tô te falando. Não tô falando que é meio igual ali, pô. Seria como chegar aqui para você e dizer que aqui, ó, a Academia Nacional de Engenharia é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O que eu tô falando é que ele faz parte de várias associações, é membro de várias associações, inclusive que fazem parte do governo, que não verificaram isso, que ele se coloca como um estatístico, um especialista em previsões eleitorais, que você entende como pesquisas, e não viram que ele não tem um principal registro, que é esse aqui, ó, que é o CONRE, e o registro aqui, ó, obrigatório, não viu? É isso que eu tô questionando, entendeu? É isso que eu tô questionando. E aí, no caso, por isso tudo que você citou, ele não está trabalhando com estatística. Como que não tá, Lúcio? Previsões eleitorais é o quê? Estatística, filhão. Estatística. Então, assim, e ainda aqui, ó, e ele tem pós-doutorado em modelos estatísticos. Então, assim, ele se coloca dessa forma, fazendo previsões eleitorais, que são pesquisas. E ele não poderia estar atuando. Olhando na letra fria, tá? Olhando na letra fria, aqui, ó. Estatística. Isso aqui é estatística. O registro é obrigatório para os que exercem atividades inerentes ao nosso campo profissional. E não é opcional. Então, eu entendo o seguinte aqui, tá? Como leigo, que em qualquer área em que o Reinaldo atue com estatística, certo? Ele tem que ter o registro, pô. E segundo a chapa Unifla, ele não tem. Entendeu? Endeavô, esse aí é o professor que faz a pesquisa que a chapa do BAP contrata? Sim, é ele. Mas ele, que a chapa Unifla diz aqui, ó, que ele não se pode dizer da pesquisa da chapa adversária feita por um professor de eletrônica que não tem a menor tradição no mercado e não faz pesquisas regulares, mas vende serviço tendencioso a quem apoia no Flamengo. Esse senhor, inclusive, foi flagrado no último sábado na piscina, com a bandeira e camisa da chapa adversária, revelando total falta de credibilidade. Mas o Reinaldo, além de ter apoiado o Landim em 2018, como eu mostrei aqui, com pesquisas, ele fazia parte como diretor de relações institucionais da gestão do Landim. E o Lúcio Feldman fala aqui, eu concordo com isso, a coincidência é que o BAP estava na Unifla em 2018 novamente com ele, sim. Né? Então, assim, o que eu estou querendo colocar aqui é que a mesma Unifla estava lá com ele. E não só isso. Até o ano passado, não sei se se estendeu a esse ano, que só teve mudanças esse ano, lá que mudou, né? A diretoria, a gente teve mudança aqui, o Cacau, que passou a ser esse diretor de relações institucionais, foi esse ano que mudou. E aqui, ó, Luiz Cláudio Cota, e o Relações Externas é outra pessoa, agora esqueci o nome dele. Então, ou seja, o cara ficou até esse ano, cara, na diretoria. O Reinaldo Castro Souza. Aqui. E agora eles estão dizendo né? Estão criticando o cara lá. E eu acho estranho. Túlio Rodrigues, acho estranho. Né? Eu acho estranho. O cara não presta, não tem credibilidade e tal, mas o cara fez campanha para mim, participou em 2018, foi contratado por mim, entendeu? Foi contratado por mim. Eu estou dizendo que ele não tem registro, que é como a falta de registro é algo importante mesmo, mas se o professor é pós-doutor em modelo estatístico, algo ele sabe. Não estou dizendo nem que ele sabe ou ele não sabe. Eu acho que, assim, tanto até lá o Mariá, eles sabem. A questão é o seguinte, eu posso saber operar, eu posso fazer. É igual a OAB. Eu vou lá, faço né, o bacharelado em Direito, certo? Me formo em bacharelado em Direito, mas eu só posso exercer a profissão a partir do momento em que eu tenho OAB. Então, eu entendo que o CONRE e o CONF, caso o estatístico não tenha, ele atuando no mercado é como um advogado sem OAB, é como um médico sem CRM. Agora, o que me estranha aí, que o Lúcio aqui, a gente entrou num ponto, é que é o seguinte, é que um cara que está há tanto tempo fazendo pesquisa, se colocando como estatístico,
fazendo parte de várias instituições, inclusive governamentais, né, como o CNPq, que tem lá a questão do currículo Lattes e tal, e o cara não tem o registro e está trabalhando normalmente. Yuri Reis falando aqui, ó, a mesma coisa na psicologia. Eu não posso atuar sem um CRP ativo. Deve ser um Conselho Regional de Psicologia, né? Então, assim, é isso que eu tô falando, Lúcio. Como que um cara, né, tão, vamos dizer assim, laureado, né, por diversas instituições, e nenhuma delas tendo o currículo Lattes, visto que ele não tenha, né, ele se colocando como estatístico e especialista em estatística, trabalhando com previsões eleitorais, não tenha registro para trabalhar como estatístico, entende? É isso que eu estou falando. E aí eu estou colocando aqui a contradição agora, né, de achar para o Uniflá diz que o cara não serve, que o cara não tem registro e tal, mas o cara, além de ter feito campanha para eles em 2018, também fez pesquisa para eles, sendo que por uma outra empresa, e fez parte da diretoria. Entende? Então, assim, e aí a gente vai mais, tá? A gente olha que ele está de maneira irregular. Olha que interessante, gente, que eu achei. Isso aqui é boa, tá? É contexto histórico, inclusive. Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem também. JB, né? Agência JB. Pesquisa voltam à tona nas eleições do Flamengo. Olha isso. 3 de dezembro de 98. 3 de dezembro de 98. As pesquisas já entraram em campo nas eleições do Flamengo. Qualquer semelhança com a eleição atual, gente, é mera coincidência. Depois da polêmica atuação em outubro desse ano no pleito que elegeu governadores, senadores, deputados e o presidente, onde cada um apontava para um resultado diferente, e ali estava falando das eleições, no caso lá, né, estaduais, né? O fenômeno volta a se repetir nas diretas para escolher o dirigente máximo rubro-negro. Na pesquisa encomendada pelo candidato Edmundo Santos Silva, o resultado dá um empate técnico, 45% de Edmundo contra 42% de Márcio, com margem de erro de 4,5%, né? Então, colocando a margem de erro empatado. Pelo lado da campanha de Márcio, o candidato vence com 56,9% contra 43,1% de Edmundo, contados apenas os votos válidos. De acordo com o professor Reinaldo Castro de Souza, olha já aqui, ó, desde quando ele está atuando, mínimo, né? O mínimo, que ele está fazendo pesquisa. Desde 98. Isso é o que eu achei, porque não ficava mais. Porra, não é possível que o cara possa atuar há tanto tempo, assim, sem registro, pô. Para mim, assim, isso é inaceitável, né? Inaceitável. De acordo com o professor Reinaldo Castro de Souza, de 50 anos, o coordenador do Núcleo de Estatísticas Computacional da PUC, as pesquisas podem apresentar os números que bem entenderem. Podem aparecer até 90% contra 10% do outro, dependendo da metodologia adotada. No entender do professor, a técnica que utilizou se aproxima bem da verdade. Foram coletados no cadastro do clube, onde 7 mil sócios estão aptos a votar, geralmente um número entre 1.500 e 2.000 votam, aqueles que apareceram para votar nas eleições de 94 e 96. Antigamente a eleição era bienal, tá? Depois que ela foi até na gestão do Edmundo, se eu não me engano, nessa, quando ele ganha, que mudou para o triênio. Esses representam cerca de 850 nomes, segundo Reinaldo. Dentro desse universo, a equipe de campanha de Reinaldo conseguiu entrevistar aproximadamente 320 pessoas, de onde surgiu o resultado do empate técnico. Reinaldo espera estar criando a diferença a favor da candidatura que seu candidato, quando ataca os 13% de decisos com o serviço de telemarketing profissional. Estamos ligando para uma média de 40 pessoas por dia e, para cada 4 que se declaravam indecisos, a princípio, estamos conseguindo 2,5 a 3, afirmou o professor. Olha isso. O Reinaldo já fazia, né? Já fazia aí a pesquisa lá, e ele apoiava o Edmundo. E o Edmundo ganhou a eleição. E ele teve cargo também na gestão do Edmundo. Né? E aí, aqui, ó, outra. Isso aqui já é de 2001, tá? Já é de 2001. Olha essa informação aqui, ó. Presidente do Flamengo anuncia a reformulação. O presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva, começou a implantar nesta terça-feira o projeto de modernidade administrativa, sugerida pela Fundação Getúlio Vargas.
Na realidade, pouca coisa mudou. As vice-presidências, que eram 15, agora serão 11, sendo que algumas delas se fundiram. Aí olha aqui quem aparece aqui também, ó. Aqui, ó. Vice-presidência de Informática e Eventos Culturais, Reinaldo Castro Souza. Ele trabalhou para o Edmundo, ele trabalhou... Não, assim, Deavô, eu não estou nem afirmando, tá? Eu estou perguntando. Eu estranho como um estatístico esteja atuando, no mínimo, desde 98, que é o que a gente achou, nossa apuração, desde 98, sem registro. Como pode? Entendeu? Então, e esse histórico aí dele tá no Flamengo, eu não tô nem afirmando que ele não tem. Inclusive, como você disse aqui, tinha que dar um jeito de chamar esse cara para escutarmos a versão dele. Assim como eu disse lá pro Mariá, para a empresa Eagle Server, lá os sócios, aqui o canal também está aberto com o professor Reinaldo para falar se ele tem registro, se não tem, né? Como é que foi o trabalho dele lá em 2018 com o Landim, com a chapa Uniflar, né? E tal, tudo isso. Tá aberto aqui o espaço. Aí, a gente vai para 2012, tá? Eu achei aqui Aqui, ó, isso aqui é 2012, tá? 2012, ó, 9 de julho de 2012, último ano da gestão da Patrícia Amorim, ok? Aí deixa eu colocar aqui. Cadê aqui, ó? Olha aqui, ó. VP de Tecnologia da Informação, tá vendo? O Reinaldo, sabe para quem o Reinaldo fazia pesquisa? Para a Patrícia também. Para a Patrícia Amorim. Então, assim, essa atuação do Reinaldo dentro do Flamengo, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo... e ele apoia e não esconde quem apoia, né? Eu acho que o maior problema, e aí as ressalvas a gente já fez das outras, né? O grande problema é justamente a própria transparência dentro do Flamengo, a metodologia aplicada dentro do Flamengo das pesquisas, ok? E até porque, assim, e o que implica o professor Reinaldo, no caso, será que ele trabalha sem o registro do CONRE ou não? Ele estaria ilegal na profissão de estatístico, né? Ali para fazer pesquisas. E, né, aí a gente entra nessa questão aqui com relação a outra empresa que ela também está aberta a responder, inclusive a fraude, né? Lá de Silva Jardim, que eles não responderam, e as outras cidades, que eles tiveram também pesquisas impugnadas, também passaram a responder por processo no TRE, né, e no TSE, na Justiça Eleitoral, e eles não respondem, né? E aí, então está aberto para eles, né? Mas assim, o Reinaldo eu não encontrei nada em justiça, tá? Tipo assim, de que ele teve que responder algum tipo de uma ação, que ele foi réu em alguma ação, de que ele foi acusado de fraude. Não tem nada disso do professor Reinaldo, pelo menos eu não achei, ok? A única questão aqui que foi levantada pela própria chapa Uniflar, tá? Que eles falam aqui. Por outro lado, o mesmo não se pode dizer da pesquisa da chapa adversária, feita por um professor de eletrônica, que não tem a menor tradição no mercado e não faz pesquisas regulares, mas vende serviços, né, tendenciosa a quem apoia no Flamengo, né, papapá, inclusive foi flagrado no último sábado, pererê, parará, né? E entra uma coisa aqui também, né, porque a chapa, aqui a nota, ela fala que independente de qualquer dado estatístico e tentativas de tumultuar as eleições do Flamengo, segue atuante seu compromisso com o clube, ela também está aqui contestando as pesquisas, e, gente, nenhuma pesquisa no Flamengo, a do professor, nenhuma pesquisa no Flamengo, ela é confiável. Por exemplo, o Lúcio Félix até fala, no mínimo antiético, assim como foi em 2018. Você tem lá uma pessoa que faz pesquisa, né? Vamos lá, até que se prove o contrário, o professor Reinaldo, pelo menos na questão, né, de ficha, tem a ficha limpa, não tem nenhum, ele não está diferente lá, né? Não responde, pelo menos até onde vi, nenhum processo pela atividade da sua profissão. É diferente lá da empresa, né, tanto do Márcio Bartolomeu Azevedo da Costa, como do Ricardo Mariá, que tem problemas judiciais e acusações de fraude. O grande problema, e como está colocando aqui o Lúcio, tá? Inclusive aqui, ó, Márcio Lousada. Segundo o Código de Ética Profissional do Estatístico, artigo 5º, é dever do estatístico indicar o número do registro no CONRE e a respectiva região abaixo da assinatura, né? Assim, o número do registro deve ser incluído na assinatura de qualquer trabalho, relatório e parecer.
né? Eu vou até olhar aqui, deixa eu ver se ele, em alguns dos que ele divulgou, se tem, ele assina aqui, pelo menos aqui não tem assinatura na pesquisa, deixa eu ver a outra pesquisa aqui, deixa eu achar. Então, assim, o que pega aí na questão do professor Reinaldo é ele esclarecer para a gente se ele tem o CONRE, né? Se ele tem o CONRE, ele vai dizer para a gente se tem ou não. E aí entra essa questão que até o Lúcio está colocando, então, também não tem aqui esse registro, né? Não tem esse registro do CONRE para atuar como estatístico ali, não achei. Dessa questão antiética, porque ele trabalha para quem ele apoia, ele faz pesquisa, e aí a pesquisa ela pode influenciar de certa maneira, não, ela pode influenciar no processo democrático, no voto útil, tá? E se ele tem um registro, tá? Edmilson Nascimento, Túlio, minha pergunta, quando era para a atual diretoria, ele servia? As pesquisas do Reinaldo só vale lembrar que ele acerta, mas que erra pelas pesquisas que você falou para Edmundo e também Landim, Patrícia, certo? Então, cara, ele errou, por exemplo, da Patrícia, nas últimas pesquisas, né? Antes da eleição, ele errou. Ele colocava que a Patrícia estava na frente e a Chapa Azul já estava na frente, tanto com o Moreira como com o Valim. Com o Edmundo, ele, de certa forma, ele acertou, porque o Edmundo ganhou a eleição, do Landim também. Mas aí a gente entra aquela parada assim, a pesquisa, ela não é previsão eleitoral. Já falei isso para vocês. A pesquisa, ela serve, isso dito pelo Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha, ela serve para você ter a fotografia do período em que as informações foram colhidas. Então, não é para você pegar depois lá no final e falar, vamos ver aqui, não. Pô, não tem como eu pegar a pesquisa do Mapear, que foi a primeira da empresa Mapear, que também tem problemas de transparência da própria empresa, de informações da própria empresa, mas a Mapear que foi contratada pelo Maurício quando tinham 3 candidatos e querer que ela reflita o que vai dar em dezembro, pô. A pesquisa foi feita em julho. Não tem como. Então, assim, a pesquisa não é previsão eleitoral, gente. Esqueçam isso. A pesquisa ela serve para olhar o retrato, a fotografia do momento em que foram colhidos os dados. Então, assim, a gente teria que olhar, né, lá, inclusive, pelo menos a última que eu achei aqui, a pesquisa do Reinaldo, foi em outubro de 18, né, quando ele fez para o Landim, né? Isso aí, o Lúcio Feldman falando, não é previsão de futuro, retrato do momento. Apesar de que, até olhando aqui, ó, e aí, logicamente, que é uma coincidência, tá, gente? Não é uma regra, por favor, não é uma regra. Isso aqui, ó, do Reinaldo, a última pesquisa que foi divulgada foi em outubro, 26 de outubro. O Landim venceu em torno de, deixa eu achar aqui, de 50%, né? Se não foi 50%, foi 60%, mas foi próximo disso. Deixa eu achar aqui. Achei aqui, ó, colégio eleitoral, vou compartilhar até com vocês, tá? Colégio eleitoral, vamos lá, 2018. Ó, o Landim, deixa eu compartilhar aqui, ó. O Landim vence a eleição em 2018 com 62% dos votos válidos. Agora, é perto do que ele colocou ali? É perto, é próximo. Ele botou 57 aqui na pesquisa, mas aí já tem, né? De outubro até dezembro, o Landim pode ter crescido? Pode. Aquele resultado pode ter refletido o que foi no momento? Sim, né? Sim, mas, tá? Pera aí rapidinho, galera. Mas, assim, não é para previsão, pô. Eu não posso chegar ali e falar, olha, a pesquisa lá de outubro e tal, chegou próximo. Ele acertou no resultado final, né? Ele acertou no resultado final, mas não assim, não tem como prever, né, gente? É como você prever o futuro, né? Então, assim, muito bem colocado aqui pelo Lúcio. O João tinha que vir um Datafolha e IPEC, nem eles virem. É alguém chegar e pagar. Você sabe quanto que custa uma pesquisa dessa aí? É de 100 pau para cima. Entendeu? 100 pau para cima, brincando aí. Uma pesquisa desse instituto. Mas o Flamengo merece ter uma pesquisa desse instituto, pô. Sem ter pessoal envolvido em questões, de fraude e tal, e sabe? Então, assim, então, gente, é isso, tá? Colocando aqui para vocês, lembrando que está aberto o espaço aqui para o professor Reinaldo, tá? Também para os sócios lá acusados de fraude, do Márcio Bartolomeu Azevedo da Costa, como o Ricardo Mariá,
nota, quiserem participar de uma live, a gente abre a hora que eles quiserem e a gente passa aqui as informações e os esclarecimentos para eles trazerem aqui e tirarem nossas dúvidas. Para mim, tem muito mais dúvidas em tudo que foi colocado aqui do que certezas, na minha opinião, inclusive falando propriamente dessas pessoas.